da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Aracaju, hoje com o tema A Conduta do Crente no Mundo, baseado na carta de Efésios, capítulos 5 e 6, com o professor Jader Servino Nogueira. Amados, graça e paz do nosso Senhor nos seja multiplicado nesta manhã, que Deus possa estar nos orientando para compreender a sua palavra. O estudo de hoje é uma continuação a partir do encerramento da carta aos Efésios, onde nós podemos ver claramente que esse texto é uma continuação do que Paulo já vinha falando na carta nas partes anteriores. Tanto é que ele traz uma expressão, dependendo da sua tradução da Bíblia, portanto, ou se depois, mostrando claramente que isso que ele está tratando agora é a continuação do que ele vinha tratando anteriormente. A gente sabe que essa divisão de capítulos que nós temos na Bíblia é algo bem posterior a quando os textos originalmente foram escritos. Lá por volta do início da Idade Média, que para organizar, foi feita essa organização por capítulos. Então, quando Paulo escreveu, ele não tinha essa separação, ele estava escrevendo um texto contínuo. Esse texto contínuo que Paulo estava escrevendo, ele vem tratando de quê? Ele vem tratando, no capítulo 4, de exortações à santidade, onde ele vem dizendo que aspectos em que o cristão deve se comportar, como o cristão deve ser, na sua vida de santidade. Então, quando ele entra aqui no capítulo 5, ele diz, portanto, ou sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, essas regras que ele vem tratando anteriormente, sobre como o cristão deve proceder, é apenas uma... Se continua agora. Se nós tivermos esse comportamento que ele vinha orientando nos capítulos anteriores, nós vamos ser imitadores de Cristo, como filhos amados dele. E aí, no verso 2, ele mostra que esse imitar Cristo é com base no amor. Cristo, Deus em essência, é amor, e nós somos imitadores de Deus quando nós vivemos em amor. Então, isso ele faz o ponto de ligação entre o assunto que ele vinha tratando nos capítulos anteriores para o que ele vai tratar agora. E aí, ele entra no novo assunto sem perder a continuidade do que ele está tratando. A carta aos Efésios, a gente divide para a nossa didática em vários temas, mas ele trata de uma coisa só. Então, dentro dessa perspectiva, quando a gente coloca um esboço, nós não estamos separando a carta em pedacinhos, como se Paulo tivesse escrito cada coisa por sua vez. Não. Ele vai falar dos diversos assuntos, mas isso que ele está apresentando, na realidade, é uma continuidade. É um tema só da carta, em que ele vai tratando dos vários assuntos, todos relacionados com esse tema geral. O tema geral da carta aos Efésios, que é a vida do cristão. Qualquer aspecto que ele coloca está nesse contexto geral. Então, quando a gente coloca o esboço, só para a gente ter a visão dos temas dos subtemas que ele está tratando. Mas o ponto é que nós chegamos agora, ele está dizendo, tudo isso que eu ensinei e que vou ensinar agora está envolvido nesse fato. Nós somos filhos amados de Deus e precisamos imitá-lo, viver na forma como ele é, uma forma de amor. O amor de Deus deve refletir-se na nossa vida. E aí nós, dentro desse esboço que nós apresentamos, nós temos alguns pontos em destaque. O primeiro destaque do texto do capítulo 5 é o que estes filhos de Deus, que somos nós cristãos, não devemos fazer. O primeiro ponto que ele diz que não devemos fazer, é interessante que ele diz, isso aí é algo tão grave que não só não devemos fazer, mas sequer deve-se falar sobre esse assunto, deve ser mencionado.
E aí nós temos 2 versículos onde ele coloca isso nesse contexto. É o versículo 3 do capítulo 5 e o versículo 12. Vamos ler. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos. E aí a gente vai para o versículo 12, que diz, porque o que eles fazem em oculto, só o referir-se é vergonhoso. Portanto, o cristão, até comentar sobre estes pecados, é vergonhoso para o cristão. E quais são esses pecados? Aí o texto nos fala: a imoralidade sexual, a indecência e a cobiça. Nós temos culturalmente muito zelo para se combater os pecados sexuais. Mas muitas vezes nós não damos a mesma importância com o pecado da cobiça, do amor ao dinheiro. Muitas vezes nós não damos a mesma importância à indecência quando ela se refere ao falar indecente. Depois nós vamos chegar no próximo versículo, especificamente no falar a palavra. Mas estas coisas, Paulo diz que sequer nós devemos mencioná-las. Imagine ter uma vida neste contexto. O outro destaque ainda desse não fazer, que não é adequado ao cristão fazer, está no versículo 4. O versículo 4 do capítulo 5 nos diz o seguinte: nem conversa torpe, nem palavras vãs ou chocarices, coisas estas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. E aí a gente vem para aquela questão. Ele diz, olha, ao cristão não é admissível conversas indecentes, palavras tolas, palavras sujas. O linguajar do cristão tem que ser diferente. Aí a gente lembra, nós que fomos criados num lar cristão, quando a gente era criança, o cuidado que nossos pais tinham de nos repreender, se caso a gente aprendesse fora, porque em casa nós não aprendíamos, uma palavra considerada inadequada, ou como a gente diz, nome feio. A gente conversando com algumas pessoas da nossa geração, nós somos jovens ainda, né? Jovens já nos entra, mais jovens ainda, mas que nossos pais, certamente muitos aqui vão se identificar com esse fato, tinham todo o cuidado. Se você chegasse em casa e dissesse uma palavra que seu pai ou sua mãe considerasse inadequada para um linguajar cristão, prepara a bronca que você ia levar. Então, este linguajar puro, santo, é o que se espera do cristão. Não é permitido ao cristão ficar com conversas inadequadas, com um linguajar sujo. Porque isso descaracteriza. Nós somos nova criatura. Nova criatura fala diferente também. E o terceiro ponto do não fazer, que ele chega a ser uma expressão mais forte, dizendo que não tem parte com o reino de Deus, é o versículo 5. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança com o reino de Deus. Aí ele chega aqui, ó. Ele está falando a mesma coisa, do que nós não fazemos. Ele diz, ó, o imoral, o indecente e o avarento, aquele que ama mais o dinheiro do que a Deus, que vive em função do dinheiro, ele diz, esse é igual ao idólatra. E nenhum destes tem parte no reino de Deus. Ora, se eu sou cristão, se eu já fui feito nova criatura em Cristo, se eu já faço parte do reino da luz, eu não posso ter nenhuma dessas práticas. Nada disso pode fazer parte da minha vida, porque isso vai demonstrar que eu não sou cristão. Eventualmente o cristão pode cometer pecado, claro, nós ainda estamos nesse corpo de pecado. Mas olha que ele está falando de coisas que são características da pessoa, o viver nessas características. Isso é inaceitável para o cristão. O cristão não pode estar na indecência, na imoralidade, na avareza e se achar normal nisso, porque isso não faz parte do reino de Deus. Nós vamos chegar no próximo item, que é do que nós devemos fazer, que devemos andar na luz, e essas coisas ficam aparentes quando você está na luz. E o cristão
está na luz. Essas coisas não podem jamais fazer parte da nossa vida como cristão. Mas isso é o que Paulo destaca que o cristão não pode fazer. Isso não pode fazer parte da vida daqueles que são imitadores de Deus como filhos amados. Mas o que é que, então, deve fazer? O que é que caracteriza o cristão e que deve ser o nosso viver diário? Vamos destacar alguns pontos que é o do nosso fazer. O que é que o cristão faz como imitador de Deus? Como filho amado de Deus? Primeiro, ele está na luz. Vamos ver, versículo 9. Diz o seguinte: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, nós, cristãos, andamos na luz. Não temos nenhum problema que saibam o que nós andamos fazendo. Por quê? Porque o que nós fazemos como cristão é bondade, honestidade, verdade. Estas coisas devem acompanhar o cristão. Olha que interessante que quando Paulo não faz assim uma descrição do que você vai fazer. Isso pode, isso não pode. Ele dá conceito geral do proceder. O proceder do cristão é de bondade, o inverso daquele que faz por maldade, porque tem uma índole ruim. O cristão tem uma índole boa. O cristão é honesto. O cristão não aceita nada que seja desonesto, seja para enganar o outro. O cristão tem verdade. Nós somos filhos da verdade. Nós não somos filhos do mentiroso. Então, o nosso proceder está na luz. E aí, a gente dá um exemplo. Tem gente que vive preocupado com essa questão de sigilo telefônico, fiscal, sigilo bancário. Eu posso até não querer que andem observando a minha vida e minha intimidade, mas não estou preocupado com isso não, porque mesmo se eles forem vasculhar e expor essas coisas, vão encontrar uma pessoa que é serva de Deus, que vive na luz e que demonstra a luz a todo tempo. Então, esta é a nossa realidade. E o texto continua chegando a um outro ponto de como nós devemos proceder. Versículo 16 do capítulo 5 ainda. Remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é que a gente entende por remir o tempo? É aproveitar o tempo, todas as oportunidades. Nós vivemos num mundo de múltiplas atividades. Nesse tempo de quarentena, a gente está trabalhando de casa. Eu, particularmente, algumas pessoas que eu tenho conversado dizem, não parecia, mas a gente descobriu que trabalhar de casa a gente trabalha mais e tem mais coisa para fazer do que quando a gente estava trabalhando presencial lá no seu local de trabalho tradicional. Então, nós temos uma vida hoje moderna, bem agitada, cheia de atividades, mas não é para eu parar de fazer essas coisas, mas é para eu ter uma administração do tempo de quem tem um compromisso com Deus. Então, oportunidades nós temos para todo o tempo fazer o que é certo. Eu estou trabalhando lá na minha repartição, eu estou agindo corretamente. Então, Deus está me usando para eu agir. Eu estou remindo o meu tempo, porque o meu tempo é bem utilizado. O meu tempo não pode ser gasto para fazer coisas inúteis, que prejudicam, que não são do propósito de Deus. Isso é remir o tempo. É aproveitar o tempo, aproveitar todas as oportunidades. Tanto no aspecto espiritual, para fazer a vontade de Deus, para pregar o evangelho, para dar testemunho, como na vida cotidiana. O meu tempo tem que ser bem aproveitado, porque esse tempo também é uma dádiva divina. E aí ele vai seguindo no que fazer, e ele vai chegar a um versículo que é super conhecido. O povo gosta muito de falar nesse versículo, mas pega ele só a primeira parte e pega ele também só pensando no texto isolado, que é o versículo 18. O versículo 18 diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ora, a história do vinho a gente já conhece, da embriaguez, porque você perde o controle de seus atos e passa a agir de forma irresponsável, muitas vezes. Mas o ponto principal desse texto, e que está amarrado com todo o seu contexto, é sede dominados pelo Espírito. Do mesmo jeito que o vinho tira o seu autocontrole, você deve renunciar ao seu autocontrole para ser controlado pelo alto, ser controlado pelo Espírito. E aí isso está no contexto da história. Ele está me explicando que, olha,
Eu sou filho da luz, eu tenho que viver administrando meu tempo de uma forma que possa ser identificado como imitadores de Deus. Então, quando eu me coloco para ser dominado pelo Espírito Santo, eu estou dizendo, olha, eu sozinho não tenho condições de viver da forma que Deus quer que eu viva. Eu sozinho, pela minha natureza humana, não tenho condições de evitar a imoralidade, a indecência, as palavras torpes. Mas se eu me deixo dominar pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai controlar a minha vida e eu poderei, então, viver segundo a vontade de Deus. Eu poderei, então, ter uma conduta adequada de filhos da luz, de imitadores de Deus. Então, não vou tirar a importância de se fazer o estudo sobre a outra parte do versículo, mas o principal é que, nesse contexto que nós estamos estudando do capítulo, eu preciso viver conforme Deus quer que eu viva, sendo luz, sendo exemplo. E isso só é possível se eu sou dominado, controlado pelo Espírito Santo. E aí o versículo 19, ele vai agora exemplificar como é que vive nós, que somos filhos da luz, imitadores de Deus e dominados pelo Espírito Santo. Versículo 19 do capítulo 5 diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Ora, se eu estou neste contexto dominado pelo Espírito, sou filho de Deus, como é que vai ser o meu falar? Eu não vou ficar o tempo todo cantando, porque não faz sentido, eu tenho as coisas a fazer. Mas ele fala louvando de coração ao Senhor. O meu coração vai entender que a minha vida, o tempo todo, é de louvor e adoração a Deus. O tempo todo eu preciso perceber que eu estou na presença do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim. Então eu tenho que ter uma vida constante de adoração. Quando possível, eu estou cantando, louvando, expressando este louvor. Mas mesmo quando isso não é possível em voz alta, a minha vida, o tempo todo, é na presença de Deus. É tendo consciência de que eu ando na luz e eu tenho um viver de louvor. O meu viver diário é um salmo de louvor a Deus. O meu linguajar, no dia a dia, naquela conversa descontraída com os amigos, reflete alguém que tem o Espírito Santo de Deus. Então, até a conversa descontraída com os amigos, ela é uma expressão de louvor a Deus. O meu viver precisa ser sempre um louvor constante a Deus. Então, a gente precisa ficar animado com isso. E aí chegamos no versículo 20, dessa parte do que fazer, onde ele nos diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se a minha vida está no projeto de Deus para mim, se eu sei que eu estou vivendo como Deus quer que eu viva, eu posso agradecer por tudo. Mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio a dificuldades, eu sei que Deus está no controle da minha vida. E isso que neste momento me parece um problema, uma dificuldade, algo de tristeza, eu vou louvar e vou agradecer a Deus, porque eu sei que a minha vida está dentro do propósito de Deus. Portanto, esse meu agradecer não é um comportamento insano de agradecer pelo sofrimento, mas eu vou sempre dar graças a Deus, porque mesmo durante o sofrimento, Deus tem um propósito na minha vida. Deus sabe o que está fazendo na minha vida. Então, a minha vida é de motivo constante de gratidão a Deus, porque eu sei que eu sou filho da luz, que eu vivo imitando a Cristo, a Deus. Portanto, a minha vida não está perdida no acaso. Minha vida está dentro de um propósito de Deus. Então, o agradecer sempre a Deus, o sempre dar graças, só é possível se eu estou consciente deste dominar de Deus na minha vida diária. Chegamos em outro texto que nos gera muita discussão, mas que não é para ser motivo de discussão, que é o relacionamento homem e mulher. A gente sabe que muita gente pega esse texto de Efésios
analisa ele isoladamente e acaba dando uma interpretação que pode me parecer estranha. Paulo está escrevendo a uma igreja no primeiro século, em pleno domínio do Império Romano, numa sociedade completamente machista e patriarcal. Então, ele não está trazendo uma discussão de um levante para fazer uma revolução social e de cultura. Ele está trazendo orientações de vida espiritual. Então, no contexto de orientação de vida espiritual, ele orienta quem deve ser o líder da casa, como deve funcionar a casa. Mas Paulo não está colocando uma superioridade de um gênero sobre outro, como também, quando a gente vai chegar lá mais adiante no texto, quando ele fala de servos e de senhores, ele não está dizendo que ele concorda, que ele apoia aquela relação social de servidão, de escravidão que era vigente. Ele está orientando apenas como os cristãos, naquele contexto do primeiro século, deveriam agir para viver bem, sendo cristão na sociedade. E aí eu trouxe 2 textos de Paulo também, para mostrar qual é a visão que Paulo tem dessa questão de homem e mulher, para mostrar que esse contexto tem uma perspectiva, mas não é uma perspectiva de que o homem é melhor do que a mulher ou algo assim. Vamos lá para os outros textos. 1 Coríntios, capítulo 11, versos 11 e 12. Diz o seguinte: no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois, assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce de mulher, mas tudo provém de Deus. Ele faz essa inter-relação da origem do homem e da mulher para mostrar, e depois mostra, olhe, independente de ser homem ou mulher, todos viemos de Deus, todos estamos sob o Senhor Deus. Portanto, nós estamos no mesmo patamar de servos de Deus. As orientações que temos para o servo de Deus servem para homem e para mulher. Estamos na mesma situação. Então, Paulo não estava defendendo aqui um ser melhor do que o outro. Ele estava dizendo que precisa de uma organização da família, um líder na família, dando as atribuições. Muita gente também fica preocupada, dizendo que é muito pesado o que ele faz a comparação para o homem. Não é esse o foco do texto. O foco do texto é mostrar que o cristão deve viver em harmonia na sociedade e seu lar deve ser um exemplo de harmonia. Ele dá um padrão de procedimento. O outro texto que eu queria destacar para a gente fazer a correlação é o de Gálatas 3, 26 a 28, que diz o seguinte: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Portanto, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo. Então, o ensino básico do Evangelho é dizer, olhe, nós fomos revestidos por Cristo. Então, não faz mais diferença hoje se é homem, mulher, se é livre, se é escravo, se é patrão, se é empregado, se é brasileiro, se é chinês, se é americano. Pouca diferença faz isso. Isso é a sociedade que nos impõe. O que o Evangelho nos impõe é que nós fomos revestidos por Cristo. Em Cristo somos um. Em Cristo Deus nos fez iguais. Então, em Cristo, nós temos uma unidade. Quando nós tentamos fazer essas discriminações, seja na questão de gênero, seja na questão de condição social, nós estamos apenas negando a unidade que nós precisamos ter em Cristo. O texto lá orienta como a família deve se organizar, quem é que lidera a família, como é que funciona. Certo, isso é uma orientação e deve ser seguida. Mas isso, de modo algum, está dizendo que o homem deve se impor sobre a mulher, ou mesmo vice-versa. Não é isso que o texto está nos ensinando. É só uma orientação de como você organizar a família. E aí nós seguimos o texto. Quando chegamos no
texto sobre a armadura de Deus. É interessante o texto da armadura de Deus, que as pessoas geralmente pregam nesse texto, detalhando cada um dos itens desta armadura. Inclusive, essa semana eu vi uma pregação do pastor Elias Linhares, muito boa, ele como militar, mostrando que cada item da armadura tem a sua função. E esse tipo de exposição é muito boa para a gente saber como deve ser a nossa postura de cristão ao usar armadura. Mas eu não tenho essa formação militar, eu vou partir para outros aspectos que o texto tem para nos ensinar também, que é a força e o poder do Senhor. Vamos aos versículos 10 e 11 do capítulo 6. Diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha que, mais uma vez, ele está dizendo, quanto ao mais, ele está falando do viver do cristão. Como deve ser o viver do cristão em cada contexto da sociedade, em cada situação. Então ele diz assim, quanto ao mais, aí agora, eu vou agora lhe dar os meios, lhe mostrar como é que essa situação se reveste. Então o primeiro ponto que ele nos traz é, revestivos para quê? Para estar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo vai fazer de tudo para que eu pratique aquilo que Paulo diz que não é adequado para o cristão falar, fazer, agir, e vai tentar evitar que eu faça o que é adequado, bondade, honestidade e verdade. Se eu estiver armado como Deus mandou, com a armadura de Deus, eu vou estar pronto para resistir a estas ciladas, a estas intervenções. O outro ponto é, contra quem nós estamos lutando? Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Aí, muitas vezes, a gente cristão fica naquela confusão, eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo, eu acho que um tem que comer maçã, outros não, eu tenho que comer pera. Meu irmão, nossa luta não é nas questões desta vida. Nós estamos numa luta espiritual. Isso não quer dizer que eu, cidadão, tenha que estar engajado nas lutas dessa vida. Mas esse é o meu engajamento de cidadão. O meu engajamento espiritual é na luta espiritual. Na luta espiritual, pouco importa se é homem, se é mulher, pouco importa o meu viés político. Nós estamos no mesmo lado de uma luta espiritual. E o nosso adversário é Satanás, que estão nos lugares celestiais. Nós estamos na luta pela questão espiritual. O meu irmão não é meu adversário. O incrédulo que pensa diferente, que cultua deuses estranhos, ou mesmo que não tem Deus nenhum, ele não é meu adversário. O meu adversário é espiritual. O incrédulo que ainda não aceitou Cristo, ele é alvo da minha oração para que ele venha compreender o Evangelho. O meu irmão que pensa diferente de mim, ele é meu irmão. Ele não é meu adversário, ele vai morar comigo no céu. Mesmo que politicamente ele pense totalmente diferente de mim, mas ele vai morar comigo no céu. Minha luta não é contra ele, minha luta é espiritual contra os principados e potestades deste mundo tenebroso. Então, essa é a nossa luta espiritual. E quando? E qual é o resultado? Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir firme no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Nós estamos lutando em que tempo? No dia mau. Quando é o dia mau? Todo dia em que Satanás tenta nos tirar dos caminhos e dos propósitos de Deus para a nossa vida. Esse é o dia mau. O dia mau é quando eu sou tentado a pecar, a viver fora do padrão de Deus. Mas neste momento, o texto nos diz, você terá vencido tudo. Armado com a armadura de Deus,
sendo imitadores de Deus como filhos amados, ele nos promete que, quando nós tivermos vencido tudo, nós podemos dizer que continuamos firmes. Os experimentos que tivemos espirituais neste caminho serão curados, restaurados pelo sangue remidor de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado e restaura a nossa vida a cada dia. Então, este é o momento da luta espiritual em que nós estamos lutando e, ao mesmo tempo, estamos vencendo. E temos a promessa que iremos continuar firme até o fim nesta batalha espiritual. E ele chega ao ápice no versículo 18, quando ele nos diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha que ele diz: orando em todo tempo no Espírito. O Espírito que habita em mim, este é o ápice da oração. Nós somos guiados pelo Espírito, nós somos orientados pelo Espírito. Então, é o Espírito Santo quem vai nos fazer entender o momento certo de cada coisa. Orando em todo o tempo, eu não vou estar de joelho, de olho fechado, orando o dia todo. Não, mas a minha vida é uma constante oração. O Espírito Santo que habita em mim está orando com o meu espírito para que eu esteja na vontade de Deus, para que eu possa ser guiado pelo Espírito. Então, lá do início desse estudo, tudo isso que eu não devo fazer, que eu devo fazer, quais os padrões do procedimento cristão, tudo isso é resultado da orientação do Espírito. Eu estou em oração em todo o tempo. Eu, como cristão, preciso ter consciência que, diferente dos pagãos, e esse era um ponto clássico da diferença entre o culto pagão e o culto judaico, e nós cristãos herdamos esse conceito. O pagão chegava lá e fazia uma oferta ao seu Deus e estava tudo certo, ele podia viver de qualquer jeito. Hoje, para alguns parece que é a mesma coisa. Ele vai lá no dia santo, faz a homenagem a seu santo, e depois vive como quer. Ou faz a oferenda à sua entidade e a vida dele está liberada para ele fazer o que quiser. Não é assim a vida do cristão. A vida do cristão não é um ritual que ele cumpre e depois está liberado. É um viver contínuo. É um viver continuamente em intimidade com o Espírito Santo. Então, se eu sou cristão, eu sou filho de Deus, eu sou filho da luz, eu vivo na luz, então eu vivo o meu dia a dia na luz. Quando eu estou lá no meu trabalho, fazendo meu serviço secular, eu sou filho da luz. Quando eu estou na igreja, cultuando com meus irmãos, eu sou filho da luz. Quando eu estou em casa participando de uma live, eu sou filho da luz. Quando eu estou em casa pesquisando as notícias do que está acontecendo no mundo, ou assistindo o noticiário, eu ainda sou filho da luz, controlado pelo Espírito Santo.